Olá, meu amigo. Sou o pastor Tupirani, o primeiro pregador preso em regime político democrático. Neste momento eu quero fazer uma gravação que ela conta um pouquinho da minha história, eu até diria um pouquinho da história de trevas, mas ela termina com uma história de luz. Isto é o que importa. Um avião, quando decola, se ele não completar com sucesso o seu curso, isto é uma catástrofe. Seria melhor não ter decolado. Portanto, muitas vezes não importa o princípio e o meio, o que importa realmente é o fim. Eu quero falar um pouco da minha origem, meu nascimento no bairro de Santo Cristo, aonde eu resido até hoje, 43 anos morando exatamente no mesmo lugar. Conheço todo mundo, conheço cada palmo do bairro, a vizinhança antiga, os novos. Vejo se desenhar, já vi muitas histórias começarem e terminarem neste bairro. Um bairro 100% residencial, com problemas como outros bairros, mas também com normalidades como outros bairros. Não quero estender, eu quero ser direto ao assunto. Quero falar da minha origem. Nasci numa família bem pobre. E ali, minha mãe, origem católico-espírita, porque tanto se ia nas missas, quanto se ia nos terreiros. Os parentes, todos donos de terreiros, presidentes de centro espírita, fundadores de terreiros de Umbanda, de Candomblé. Meu pai, a mesma origem. Mãe do meu pai, minha avó, ela era da linha branca, centro de mesa. E esse foi o meio em que eu nasci. Isto era o que se conhecia. Meu pai tinha as suas casinhas de Crispim, Cosme, Damião, Doum. Minha mãe, com o seu crucifixo gigante, pregado no espelho da cama. E assim foi a nossa vida, era o que conhecíamos. Nos anos da minha infância, não se ouvia falar em evangelho. Bíblia era coisa do diabo. Falar em cristianismo, em evangelho, era coisa para velho, coisa para fanático, coisa para maluco. Eram chamados Bíblias. Quando começou a aparecer evangélico no bairro de Santo Cristo, eram chamados de Bíblia, os malucos, os fanáticos. Louvado seja Deus por esses loucos, malucos, fanáticos. Graças a eles, o mundo teve novas oportunidades. Então eu nasci nesse meio, envolvido com todas essas coisas. A minha história era meia-noite, 2, 3 da manhã, 4, nos terreiros de Umbanda, Quimbanda. E ali aquelas consultas, fumaça de charuto, o passe, presente para um espírito, presente para outro espírito, uma garrafa de cachaça, um cachimbo, um charuto. Hoje eu sirvo a um Deus que não bebe cachaça, não fuma charuto, nem tem boca torta por causa de cachimbo. E assim então, nesse meio em que eu nasci, eu só poderia ter parado exatamente lá dentro, dos terreiros. E o que vimos lá dentro? Vimos muitas coisas, muitas histórias impressionantes,
muitas coisas fantásticas, em que as pessoas ficavam presas. Tinha o espírito dos índios que iam se manifestar. E esses espíritos dos índios, quando o cidadão incorporava e perdia a sua memória, acontece isso, a pessoa incorporada perde a sua memória, isso é grave. Nós temos testemunhos de pessoas dizendo por aí, olha, eu não matei. E todo mundo acusando o cidadão, dizendo que ele matou. Não é? Nós vemos casos e mais casos aí. Mas o que acontece? Uma pessoa incorporada nestas religiões perde a memória. Então, quando a pessoa ia começar as suas sessões, as suas consultas, assoviava e sabe-se lá de onde, surgia uma cobra e enrolava no corpo da pessoa, e ela ali vivia, passava toda a noite dando consulta com aquela cobra enrolada. Quando terminava a sessão, a cobra se desenrolava, ia embora para os telhados, sumia, ninguém mais via, até a próxima sessão. Casos semelhantes a pessoas que iam dar consultas, pegavam um punhal, atravessava de ponta a ponta no braço, dava consulta a noite inteira. Quando pela madrugada terminava-se a consulta, arrancava o punhal do braço e não tinha absolutamente nada, nenhuma marca, nenhuma gota de sangue. E isto nos impressiona. Quem vê uma cena dessa pode até dizer, isto é de Deus. Só que a Escritura, a Bíblia, diz que o diabo fará neste mundo sinais, prodígios e maravilhas que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Muitas coisas vimos ali. Era um ambiente pesado. Às vezes, meia-noite, tinha que todo mundo se recolher nos cantos dos terreiros. E eu, criança, adolescente, perguntava, mãe, o que é? E ela dizia, é o povo da rua que vai entrar. Tinha que tirar todo mundo do caminho, principalmente criança, porque dizia-se que eles odiavam criança. Isso me recorda uma passagem bíblica que Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas, porque dos tais é o reino dos céus, e os seus anjos, dia a dia, contemplam a face de meu Pai que está no céu. Mas no terreiro, não. Quando o povo da rua se manifestava, tinha-se que cobrir as imagens, as estátuas, que são muitas, e tinha-se que retirar tudo que era criança e todo mundo sair do caminho. E era um ambiente pesado, pesaroso, coisa realmente bem terrível. E ali fomos caminhando, crescendo, pisando no chão que enxergávamos. Não tínhamos outro chão para pisar. Pisávamos naquilo que existia, pegávamos naquilo que víamos. Fomos criados naquilo e assim caminhamos, fomos. E as coisas foram caminhando. Origem de pai, origem de mãe, era a mesma, era um caminho só. E como era a vida dentro de casa? A vida dentro de casa era um caos. Normalmente, quando nós chegávamos dos terreiros, mal chegávamos dos terreiros, era um quebra-quebra fora do comum. Era copo voando, era prato voando. Era um caos. Era uma verdadeira desgraça. E nós, pai, mãe, eu com mais 2 irmãos, contemplávamos aquele mar de guerra, aquela coisa fora do comum. Era só chegar dos terreiros, quando botava o pé dentro de casa, já era uma coisa. E muitas vezes, sempre, minha mãe, claro, ia bem intencionada,
e questionava muitas vezes essas situações, mas não tinha outro lugar para ir. Queríamos buscar Deus, queríamos buscar solução. Era muita pobreza dentro de casa. Nos alegrávamos muito quando, sem saber de onde, chegava uma bolsa de roupa em que nós podíamos aproveitar alguma coisa, algum calçado, algum tênis, mesmo furado para nós era muito lucro. Muitas vezes eu fiquei sem sair na rua, não podia sair na rua, porque eu não tinha uma roupa para vestir. Às vezes tinha um short, saía sem camisa. Muita gente dizia, tá com frio não? Tempo chuvoso e outras coisas mais. Eu dizia, não tinha o que vestir. E às vezes não tinha nem camisa e nem short. Então não tinha como sair de casa mesmo. Na escola, muitas vezes, sapato era furado. A minha roupa era diferente da dos outros colegas, porque eu não tinha roupa que combinasse com o uniforme. Então, a vida era assim, um caos, muita briga, muita intriga. Minha mãe só ia no terreiro, muitas vezes, era para pedir. Chamava a tranca-rua de meu pai e pedia para ele conseguir um emprego para o meu pai. A situação era muito difícil. 3, 4, 5 anos desempregado. Era um caos. Muitas vezes, para matar a fome, foi na casa de um vizinho, na casa de um parente. 3 irmãos, cada um ia para uma casa. Meu pai e minha mãe ficavam dentro de casa, sofrendo a fome. Muitas vezes eu, adolescente, esperava, sentia fome, via dar meio-dia, mas sabia, embora adolescente, criança, percebia a situação da casa, o clima da casa, e aí via que a mesa não era posta, ficava na minha, ia falar o quê? Não ousava nem chegar perto da minha mãe e dizer, mãe, quero comer, porque eu já entendia que tinha alguma coisa errada, já estava acostumado com a rotina da casa. Isso me lembra, inclusive, um dos meus filhos, que muitas vezes, quando eu digo, come aí, ele diz assim, você não quer, pai? Não quer mesmo? Ou seja, ele se preocupa em que eu me alimente, em que eu coma. Eu digo, não, papai não quer não, pode comer. E ele vai e come, mas pergunta muito primeiro, tem certeza, pai, não quer não? E assim também esse mesmo sentimento eu já tive. Quando eu dizia, mãe, não vai comer não? E na verdade a minha mãe estava esperando que sobrasse nos nossos pratos para ela poder juntar alguma coisa e poder comer. Minha mãe chegou ao ponto de ficar 1 semana, 7 dias, se alimentando de café e cigarro. Isto era a vida do tempo do espiritismo e do tempo do catolicismo. E assim fomos nos criando, fomos vendo as coisas nesse prisma, nesse caos. Solução, vai para onde? Pula de um terreiro para o outro, um trabalho para o outro. Quantas vezes fomos às esquinas colocar trabalho? Para quem? Não sei. Diziam que ia dar certo, a gente fazia. Trabalhinho simples. A maioria dos trabalhos não podiam ser feitos, porque onde vai se arranjar dinheiro para quem está passando fome? Botar trabalho na encruzilhada, colocar despacho. Procurávamos um mato, um parque, para realar umas balinhas para alguns espíritos, que hoje eu sei e chamo de demônios, doem quem doer. Então, colocávamos os trabalhos. Muitas vezes, minha mãe pedia até dinheiro emprestado, porque acreditava que aquele
trabalho, aquele despacho, ia trazer alguma solução. E muitas vezes eu via ser oferecido aos espíritos, aos demônios, aquilo que eu e meus irmãos nunca nem comemos, nem conhecemos o sabor, nem o cheiro. Essa era a vida que nós levávamos no tempo de espiritismo e no tempo de catolicismo. E assim fomos caminhando, né? Dentro dos terreiros nós vimos muitas coisas. Certa vez uma senhora chegou e disse assim para o tranca-rua: ô meu pai, não dá para fazer com que o meu marido pare de beber, não? Ele bota o dinheiro todo na bebida e os filhos estão passando necessidade, o aluguel está atrasado, não tem nada dentro de casa, a geladeira está vazia. E o tranca-rua disse assim: não, parar de beber não, porque quando ele bebe, eu bebo junto com ele. Esse mesmo tranca-rua, uma vez dentro do terreiro, uma mãe com uma criança pequena engatinhando se distraiu. E essa criança pequena foi bem aos pés da pessoa que estava possessa, endemoniada, com o tranca-rua. E ele deu um chute nessa criança, que essa criança foi parar longe. E ele dizia: odeio criança, detesto criança. E a mente atrofiada, as pessoas com vendas nos olhos, não percebem que uma coisa dessa natureza não pode ter parte no reino de Deus. A pessoa não percebe que está sendo iludida, não percebe que está sendo enganada. Está ali numa dificuldade e não vê outra solução, não vê um farol, uma luz no fim do túnel. Glorificado seja Deus pelos crentes fanáticos que insistiram, que bateram pé, que clamaram e que levaram a glória do Deus da Bíblia adiante. Certa vez também no terreiro, uma situação, uma dona chegou, estava grávida e não queria ter o filho. E aí ela foi lá no demônio incorporado, já não lembro qual era, e disse que não queria ter aquele filho, se ele podia fazer com que ela abortasse. Ele falou que sim, que podia fazer. Pegou ela e imediatamente começou a socar a barriga dela. Socar, dar socos. E a mulher começou a passar mal, quase desmaiando. Um horror estava acontecendo ali. E de repente alguém que está observando aquelas coisas diz assim: meu Deus, vai matar a mulher. Ele imediatamente virou e falou assim: não chama o nome desse homem aqui não. Então, meu querido, essa foi a minha vida. Essa vida não. Essa não foi a minha vida. Essa foi a minha morte. Vida eu tenho agora, em Cristo Jesus. Que a Bíblia diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A Escritura diz que Jesus Cristo nos vivificou, estando nós mortos dos nossos delitos e pecados. Essas são algumas das poucas experiências que nós temos do tempo de catolicismo e espiritismo. Brigas, mesa vazia, casa dos outros, roupa dos outros, e assim foi. Eu ainda quero dizer para você um pouquinho da história da luz, que quando o Evangelho começou a bater a nossa porta, com muito preconceito que existia na época, o Evangelho foi, a religião sempre foi, mais discriminada do mundo. Você vê que até hoje a China, a Coreia do Norte e a Rússia lavam o seu solo com o sangue de cristãos.
Mas se o sangue derramado nas arenas, no Coliseu de Roma, clama até hoje, se o sangue de Abel clama até hoje, dia a dia o clamor precisa ser regado com sangue. E o sangue de inocentes sempre é muito útil ao Evangelho de Jesus Cristo. Então, mais ou menos quando eu tinha uns 18 anos, a minha mãe começou a caminhar para esse lado, começou a buscar em outras coisas, começou a ouvir programas no rádio. Televisão nem pensar, mas no rádio tinha programas sim. E ela começou a ouvir, começou a procurar, buscar, viu muito lugar falso, viu muito lugar de engano, usando o nome de Cristo para justificar a própria condenação ao inferno. Encontrou muito mercenário, como está aí cheio até hoje. E assim, ela começou a buscar, bater em muitas portas, e começou a ter uma fé diferente, começou a achar algumas respostas, e as coisas começaram a mudar, começou a melhorar um pouquinho, a própria situação financeira, a paz realmente começou a entrar pela porta da nossa casa. E aí então, com mais ou menos 22 anos de idade, eu mesmo conheci um pouco mais de perto a ideologia de Jesus Cristo, que se chama Evangelho, caminho, verdade e vida. E mais ou menos aos 22 anos, eu conheci essa glória chamada Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. E a história da nossa vida realmente começou a mudar muito. Não é que não tenham havido provas, porque o reino de Deus não é para qualquer um. É para gente valente, gente determinada, de postura, gente que conhece a verdade e paga o preço da verdade. Tem que ter postura, tem que ser firme e constante, tem que conhecer a vereda da justiça e tem que pagar o preço de andar nela. Então, conhecemos o Evangelho, fomos provados como todo mundo o é. Evangelho não é para qualquer um. Reino de Deus não é para vagabundo. Reino de Deus não é para preguiçoso. Reino de Deus não é para relaxado. Reino de Deus é para gente de muito valor, com postura, com dignidade, que assuma compromisso, que pague o preço da verdade. A verdade tem um preço. Ou será que Cristo crucificado já não é o bastante para confirmar isso? Então, caminhamos, e hoje, eu que morei no tempo que era espírita e católico, morei em quarto, sala, banheiro e cozinha. Eu e mais 2 irmãos dormíamos amontoados dentro de uma salinha, onde não tinha um ventilador. No calor, nos encharcávamos de suor, sem condições de dormir. No frio, parecia que estávamos dentro de um frigorífico, um lar completamente impróprio para se viver. E assim nós fomos criados ali. Hoje, se eu quiser dormir com ar-condicionado, eu durmo. Hoje a minha casa tem mais ou menos 150 metros quadrados. E aqui eu tenho todo conforto, trabalho, tenho estúdio, tenho vários lugares onde posso fazer estas filmagens. Tenho uma maquinazinha me filmando que custa R$ 2.500. Tenho 6 computadores. Um deles é um quadricore. Sabe o que é isso? Só um desses computadores custa R$ 3.500. Tudo isso
aconteceu porque eu paguei um preço. Deus teve misericórdia, claro, sem isso aí. E nós demos ouvidos à palavra de Deus, crescemos na graça, no conhecimento, e Jesus virou a página da minha história, escreveu uma nova história. E é isso que eu estou querendo encorajar a você nessa hora. Que você também deixe Jesus Cristo escrever a página da sua história. Não meta o dedo, deixa Ele escrever. Creia no Senhor Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. É isso que diz a Bíblia. Entrega sem reserva. Entrega no altar de Deus. Deus, eis-me aqui, aí está a minha vida nas tuas mãos. E não murmura. Deixa Deus quebrar você e fazer de novo. Dói, mas vale a pena. Deixa Deus reescrever a tua história, arrancar a tua página, amassar, jogar no lixo. Então, querido, hoje nós temos coisas que durante muitos anos no Espiritismo e no Catolicismo não conhecemos. Hoje nós temos para ajudar, hoje nós temos para dar. Hoje eu sustento 3 filhos, É muita despesa, como todo mundo sabe, mas o orçamento não é apertado. Se eu cismar final de semana, vamos passear, vamos passear. Quem tinha sapato furado para ir para a escola, e às vezes nem o sapato furado, hoje eu tenho carro novo. Eu tenho carro e é carro novo. Não é carro velho, não. É novo. Tudo que tenho, tudo que sou, eu devo a Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. No tempo que eu não conhecia Jesus Cristo, muitas vezes eu pensei na morte. Muitas vezes eu pensei em me matar. Quando eu não conhecia Jesus Cristo, existia um vazio dentro de mim, um buraco que nada preenchia. E muitas vezes eu saía daqui do bairro de Santo Cristo, descia para a rodoviária, pegava um ônibus, ia parar no calçadão de Copacabana, sentado num daqueles bancos, a orla marítima, completamente vazio. Um jovem de 18, 19 anos, completamente vazio, sem expectativa de nada, sem nenhuma esperança de vida, desejando a morte. E quantas vezes eu olhava e dizia, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que eu tinha que sair lá e vim parar aqui, nessa orla marítima? O que eu vim fazer aqui? Era um vazio que estava dentro de mim, como uma pedra de gelo que nada preenchia. E quando eu encontrei Jesus Cristo, aquele vazio sumiu. E hoje eu lembro daquele vazio, eu sei exatamente aonde que ele estava. Aquele vazio estava exatamente no lugar aonde hoje é preenchido por um espírito, mas que não é demônio. Nem se chama Tranca-Rua, nem Maria Mulambo, nem Pombagira. Aquele vazio não existe mais. O lugar foi preenchido pelo Espírito Santo, que Jesus Cristo disse, vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei outro Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas estará convosco, estará em vós. Ele vos guiará em toda a verdade, porque ele receberá do que é meu. O antes e o depois é isso que eu estou aqui colocando para você. Agora, quero falar, você sabe quem sou eu. Você conhece o espetáculo que fizeram da minha prisão, saiu em alguns jornais,
Eu glorifico a Deus por isso. As fotografias ficaram muito boas e eu as estou usando porque eles não imaginavam que o que para eles é vergonha, para mim seria glória. Hoje sou o primeiro pastor preso em regime político democrático. Isto é uma vergonha para a democracia. Isto é uma vergonha descarada. E como eu fui preso no dia 19 de junho de 2009, eu criei que 19 de junho estará sendo comemorado o Dia do Pastor Perseguido, em homenagem a todos os pastores perseguidos no mundo. Dia 19 de junho então, eu decretei e divulguei, e já aceitaram a ideia, e nós cristãos estaremos comemorando e trazendo o tema da perseguição dentro das nossas igrejas. 19 de junho é o Dia do Pastor Perseguido. Por quê? Porque eu, o primeiro pregador preso em regime político democrático, fui preso no dia 19 de junho, 4 dias depois do meu aniversário. Agradeço a Deus por esse presente maravilhoso. Então, você conhece a minha história aí, que está na mídia ainda, o processo ainda está em andamento, né? Uma perda de tempo, mas para mim está sendo muito bom, muito ótimo. Inclusive o livro, Sequestrado pela Democracia, dentro de poucos dias já vai estar sendo vendido e distribuído. As acusações sobre mim constam de intolerância religiosa. Por quê? Porque acham que podem proibir a minha história. Querem que eu não mencione mais do meu passado. Eu servi demônios chamados Tranca-Rua, Pombagira, Maria Bulando, Sete Capa, Barqueiro, Exu Caveira, Iemanjá e tantos outros lixos. É a minha história. Conheço, estou falando que vivi. Ou será que já não tenho mais o direito de falar da minha própria vida? Estão querendo apagar o meu passado. Mas o homem não pode viver sem história. Se apagarem o meu passado, eu não saberei quem sou eu. Então, não vai ser possível apagar meu passado, porque eu não posso perder a minha identidade. Esse é o motivo. Eu fiquei 18 dias preso. Esses 18 dias foi que gerou o livro Sequestrado pela Democracia. Um segundo livro já está em andamento, chamado O Julgamento. Esse é bom. É uma coisa séria. Então, depois de 18 dias de prisão, me trataram como um moleque. Eu, um homem de 43 anos, pai de 3 filhos, tratado como um moleque, jogado dentro de um cárcere, com gente condenada a 29 anos de prisão, gente que matou, gente que roubou, gente que furtou, gente que enganou, defraudou, gente que apoiou o tráfico. Todo esse histórico estava lá, gente presa com armas de fogo. Me jogaram dentro de um cárcere daquele. Não estou falando da dignidade daquelas pessoas. Não. Estou falando da comparação de delitos. Pegarem a mim, um homem de 43 anos, pai de 3 filhos, jogar dentro de um cárcere, como se fosse um vagabundinho, como se fosse um pilantra. Por quê? Porque não resistem à minha história? Porque não resistem ao meu passado negro? Não admitem que eu fui lixo e hoje sou uma glória? Não admitem que eu servi a Satanás e agora sirvo a Jesus Cristo? E quem foi que pediu a admissão de quem quer que seja?
falo o que eu quiser, não devo nada a ninguém. Me joguem no cárcere de novo. Quem sabe não tem outro livro para ser escrito. Eu te garanto, quando o livro sair, ninguém vai gostar. Ninguém vai gostar. A carreirinha vai do começo ao fim. Porque aqui, ó, não tem papa. Então, a minha história eu estou colocando. E Deus me fez uma promessa. Sabia que Deus é vivo? Sabia que Deus fala? Sabia que eu já ouvi Deus e ouço constantemente? Sabia? Pois bem, Deus me fez uma promessa. Que tudo que eu gravasse aqui dentro deste estúdio, Ele transformaria em salvação de almas. Isso aqui é glorioso. Não pense que as lágrimas que eu coloquei durante esse testemunho, ou as lágrimas que os meus filhos semearam, não pense que essas lágrimas vão para o lixo ou vão para um passado. Não. Eu uso essas lágrimas quando eu lembro da minha mãe com fome, do meu pai, quando eu lembro dos meus filhos chorando pelo canto. A minha filha fez aniversário enquanto eu estava preso. No dia 25 de junho, ela fez aniversário. Diziam para ela, quer isso? Quer um presente? Quer aquilo, aquilo outro? Não, ela dizia, não, eu quero meu pai de volta. Essas lágrimas não vão para o lixo. Essas lágrimas são usadas como óleo para lubrificar as minhas armaduras. Senhores, poderosos do planeta Terra, tentem apagar a minha história. Tentem me impedir de falar que eu servi a Satanás, representado nos seus súditos Pombagira, Maria Mulambo, Preto Velho, Sete Capa, Sete Frecha, Barqueiro, Iemanjá. Eu servi e agora não sirvo mais. Agora eu descobri que sou maior do que eles. Sou mais poderoso do que eles. Piso na cabeça deles. Escorraço, zombo, escarneço deles. Tentem me impedir de proclamar isso. Eu aceito o desafio. Tentem me impedir de contar a minha história. Eu aceito o desafio. Está compreendendo? Ninguém me cala. Sabe por quê? As minhas lágrimas não são só por mim. São pelos que eu sei que ainda estão no mesmo lugar, na mesma situação espiritual que um dia eu estive. Hoje, eu como do que eu quiser. Não existe nada no mercado que eu diga é caro e eu não posso comprar. Porque Jesus Cristo fez isso comigo. O meu carro não é 0 quilômetro, porque eu não quero que ele seja. Entendeu? Porque Jesus Cristo mudou a página, mudou a história da minha vida por completo. Eu amei a sua palavra e ele me amou. Porque a Escritura diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Portanto, as minhas lágrimas não são só por mim, pelo passado, por emoção, não é só isso não. No mesmo lugar de onde eu saí, tem outros lá. Nesta hora, já tomei meu café, daqui a pouco vou jantar, deito na minha cama confortável, não sinto frio. Se tiver com frio, levanto, pego um cobertor melhorzinho, acabou. Meus filhos não estão em nenhuma dificuldade, qualquer necessidade deles, eu telefono, logo está chegando a encomenda aí na porta.
porque Jesus Cristo fez isso na minha história. Só que eu não estou pensando só nos meus filhos. Eu sei que eu vou dormir sem fome hoje. E meus filhos também. Mas eu também sei que tem crianças que vão, ou melhor, não vão dormir. A fome vai falar mais alto. Eu sei que pais, nesta noite, estarão chorando, desesperados, dizendo: meu Deus, o que eu vou dar para os meus filhos comer? Nessa noite, enquanto eu estiver dormindo, crianças e adultos morrerão de fome. E eu sei que Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão da vida. Ele alimenta. Ele sacia. E ele disse: se alguém beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe dou se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Podem tentar me deter, podem tentar me parar, mas eu garanto, se tiver um ouvido do meu lado, vai ouvir a minha história. E também um alerto: não é tão fácil me parar, não. Aliás, já deu para notar, né? Já deu para notar que quem anda com Jesus Cristo é a maioria. A Escritura diz: maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Há um Deus vivo e eu conheço Ele. Há um diabo também, há Satanás, e eu também o conheço. E você, já conhece as trevas? Experimente agora, venha para Jesus, conheça a luz. João 14,6, o Senhor Jesus, que curou enfermos, ressuscitou os mortos, que pôs o pão na minha mesa, que me deu saúde. Saúde, hein? Não vou entrar no detalhe da saúde, é glorioso, é tremendo. Ele cura mesmo. E como cura? Esse Jesus Todo-Poderoso, que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias, com 4 dias, ele declarou em João 14,6, disse Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Você quer chegar ao Pai? Tem que querer. Ninguém quer ser condenado. Ninguém quer ir para o inferno. Todos nós queremos salvação. Só que tem gente que pensa que é salvo, mas não é. Porque salvação só em Jesus Cristo. Quem morreu na cruz por nós? Foi o tranca-rua? Ah, não, foi a pombagira. Foi o preto velho que morreu na cruz por nós. Foi ele que derramou o sangue. Foi o sete capa que usou a coroa de espinho por mim e por você. Quem carregou a cruz na Via Dolorosa, hein? Foi a pombagira? Se você quer seguir alguém, meu amigo, siga alguém que fez alguma coisa por você. Siga Jesus Cristo. Peça que Ele abra a sua mente, o seu entendimento. Pare de ser capacho de espíritozinhos vagabundos por aí. Entendeu? Esse vídeo vai estar na internet, provocando muita gente, claro, provocando muita gente, porque as pessoas acham que eu não tenho direito a contar a minha história. Só que eu não peço a opinião de ninguém. Vou continuar contando a minha história. Vou continuar. Então, querido, talvez para que a sua história mude, precise acontecer com você o que aconteceu comigo. Para que a minha história mudasse, foi necessário mudar, primeiro, a minha religião.
Dizem por aí que todos os caminhos levam a Deus. Só se for o Deus desse século chamado diabo. Porque caminho para Deus eu só conheço um. Jesus Cristo. Só um derramou sangue por nós. Só um despiu-se da sua glória e habitou entre nós. Só um. E ele disse: ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Ninguém chegará ao Pai, senão apresentado pelo Filho. Esta é a ideologia do Evangelho. A minha história ainda pode ser contada aqui no bairro de Santo Cristo, na mesma rua onde eu moro há 43 anos. E se Deus não me mandar mudar, eu não vou mudar. Ainda tem pessoas idosas que me viram nascer e se criar. E essas pessoas, muitas delas, foram que doaram roupas quando nós éramos crianças, eu e meus irmãos. Essas pessoas que ainda vivem idosas, doaram roupas para que nós pudéssemos, num dia de chuva, ter como ir para a escola. Numa época de frio, ter como se agasalhar. Essas pessoas ainda vivem. E elas podem contar a história do nosso passado e do nosso presente. Só mais um detalhe para completar para você. Quando eu ia para a escola, eu e meus irmãos, nossa dificuldade de aprendizado era muito grande. E os professores diziam: não consegue entender, não consegue compreender. Achavam que nós éramos alunos inferiores. Mas não é a verdade. Como é que alguém pode ir para um local de estudo onde vai passar de 7 até o meio-dia, 5 horas estudando, com uma xícara de café no estômago? Era essa a nossa história. Depois que a situação melhorou, quando Jesus Cristo entrou na nossa casa, em que eu já poderia ir alimentado para o colégio, os professores pediam que eu desse aula para os meus colegas. Por quê? Como diz o provérbio, né? Corpo sã, mente sã, ou mente sã, corpo sã. Você não pode estar com fome e tentar raciocinar, não funciona. Então isso também era um detalhe que acontecia. No tempo que eu frequentava os terreiros, eu tinha medo até quando em casa estava tudo calmo, quieto. Eu tinha até medo de falar, para que o som da minha voz não quebrasse aquele silêncio, porque eu sabia que a qualquer momento um escarcéu aconteceria, muitas brigas. E eu ia para a escola, na época do primário, e professoras, jovens professoras e às vezes estagiárias, na minha época tinha muito isso, estagiário, muitas vezes vinham conversar comigo. Você não gosta da turma? Você é tão quieto, você é tão calado, você fica tanto no canto, o que é? Você não gosta da turma? Você tem algum problema com alguém? Eu dizia: não. Aquele meu estar quieto num canto era um pouco do trauma da minha casa. Por quê? Porque servíamos a demônios. Eu disse demônios. Não gostaram ou gostaram? Não faz diferença. O testemunho está aí. Doa em quem doer. Eu vou ficando por aqui. Pastor Tupirani, o primeiro pregador preso em regime político democrático. E não esqueça, 19 de junho, o dia do pastor
perseguido. Deus te abençoe. Seja valente. Se você tem uma história, tem o direito de contá-la. Não aceite ser calado. Deus não conta com covardes, só conta com valentes. Deus te abençoe. O da Bíblia.